Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Estar, um podcast que é feito para você, que como a gente sempre diz, né? Você pode estar bem, pode estar mal, mas não pode estar sem você. E nessa segunda temporada, nós estamos dando ênfase maior aí em relação às emoções, como que você se sente, como que tá a tua autoestima, a tua autoconfiança, com assuntos, temas que são bem pertinentes nesse sentido. Mas me apresentando para vocês, sou a Claudiane Quaglia, sou psicóloga, neuropsicóloga, gerontóloga e diretora da Clínica Psec. E estou aqui juntamente com a Aline Marcelino, que como eu sempre digo, né? Duas psicólogas e muitas perguntas, né, É Aline? isso aí, gente. Muito bom estar aí essa noite com vocês mais uma vez. Muito obrigada pela audiência, para quem nos acompanha. Nossa ideia é divulgar informações corretas, né? Porque tem muita gente que divulga aí pseudociência e a gente quer levar informação boa. Por isso que a gente já traz convidado que a gente, ó, confia. Sou psicóloga clínica, psicóloga jurídica, atuo como assistente técnica em casos de violência. E hoje, a nossa convidada, então, né, eu preciso falar que assim, toda vez que ela fala, eu presto tanta atenção, porque ela fala tão gostoso, ela fala tão bem, e eu conheço tão nada desse. E eu fico assim, parece, sabe quando você tá sedento, você tá com sede de conhecimento? Toda vez que ela fala, eu nunca falei, acho que é isso pra ela. E toda vez que eu tenho uma dúvida, eu vou lá com ela, porque ela sempre me ajuda. E ela sabe, gente, ela sabe. A gente tá com a Fabiana Anjos. Ela é fonoaudióloga, ela tem pós-graduação, ela é formada, trabalha com a gente lá na PSEC, mas não, né, não adianta, não tem horário. Porque assim, gente, ela tem muito conhecimento e muito jeito para trabalhar ali. Você vê ela com as crianças, o carinho dela. É sensacional. Fabi, muito obrigada. Eu vou chamar de Fabi, que é como a gente chama. Uhum. Fabi, muito obrigada. Seja muito Ei, ó, bem-vinda. bem-vinda! Obrigada, boa noite, né? Eu que agradeço o convite, muito obrigada por esse momento de poder, né, falar um pouquinho sobre o que eu trabalho, né, a forma, né, da fonoaudiologia e um pouquinho também, né, da minha história para vocês até Sim, conhecerem um pouquinho mais, né? Uhum. Tá? Sou formada há mais de 20 anos aí, também trabalho, tenho especialização em linguagem, processamento auditivo, né? Mas muita experiência com todas as faixas etárias, né? Então já trabalhei em asilo também, em instituições, né? E estamos aí então para conversar um pouquinho sobre isso. Nossa, e assim, olha que coisa boa ter a Fabi com a gente aqui, que a agenda da Fabi, gente, é lotadérrima, e a gente conseguiu aí um horário para a gente conversar um pouco mais, para você trazer para as pessoas a importância, né, da fonoaudiologia e como a fonoaudiologia está relacionada com os aspectos emocionais, que é o que a gente vai estar destrinchando aí no programa. Porém, quero entender um pouquinho lá atrás, né, Fabi? Como que começou na tua história a fonoaudiologia? Como é que veio isso para você? Parece que você já nasceu fono. Na minha cabeça, a Fabi já nasceu não, falando é assim, ela já é fono, maravilhosa. né? Mas como é que foi isso na tua história? Então, começou assim, a princípio, o meu sonho era ser pediatra. Sempre amei muito criança. Então, Uhum. eu queria, né, fazer um diferencial, mas com criança. E aí, assim, naquela época, né, a possibilidade de uma faculdade pública, né, era bem difícil, né, não existia. Então, eu sabia que era na área da saúde. E a minha irmã, ela fez a terapia. Então, ela precisou de um período de terapia mesmo de fonoaudiologia, né? E era muito interessante até ver elas fazendo os exercícios, que até Uhum. tem alguns até que eu uso até hoje. Então, assim, Sim. ela era bem fortinha na época e tinha os docinhos, e ela se empolgava. E eu acabei prestando, então, para fono e para enfermagem, né? As duas áreas eu acabei passando e na seleção, como eu tinha essa experiência com a minha irmã, eu falei, então vou aprender o que é ser Uhum. fono, né? E Uhum. ela curtia muito estar, né, na terapia. Ela fazia também os exercícios, então ela teve um histórico, né, de tanto de terapia quanto de aparelho, né, ortodôntico, muitos anos, né? E a gente acompanhou todo esse processo e entramos no mundo, então, da fonoaudiologia por Uhum. isso. Interessante você falar, Fabi, logo aí no comecinho que você trabalhou em asilos, Sim. porque as pessoas acho que olham muitas vezes e pensam que fono é só para criança, Não, né? é. Tem.
eu queria que você explicasse aí um pouquinho, até pro pessoal saber, porque às vezes as pessoas têm dificuldade na fala, dificuldade para falar em público, né? Dificuldade, às vezes a pessoa tem um cargo, uma profissão que precisa falar mais firme, ou tem uma, Uhum. né? E aí chega lá na hora, começa a gaguejar, que tá nervoso, ou começa falando de uma maneira que não impõe ali, não traz o que, como ela precisaria trazer, né? Sim. Então fala pra gente aí, porque não é só criança. Não, e depende muito da área, né? Então, a fonoaudiologia hoje, né, abrange desde recém-nascido até o idoso, né? Então, a gente tem uma área muito forte de fonoaudiologia neonatal, né, com dificuldade, crianças que já nascem com dificuldade de sucção, de amamentação, Uhum. né? Então, já tem intervenção já nesse período também, né? Lógico que o que mais fica é a parte, né, da criança, né? A criança que não fala direito, muitas vezes é a criança que tem língua presa, e muitas vezes nem tem língua presa, né? Porque a língua presa em si é uma alteração anatômica. Então, é quando a criança coloca a linguinha mesmo, o freio de língua puxa, a linguinha fica igual um coraçãozinho, né? Aí aquela criança, a gente tem muitas outras alterações, que aí eu troco esses sonzinhos, esses fonemas e tudo mais, a forma de falar, que não tem nada a ver com a questão de ser preso ou não, né? Então, são questões que a gente vai descobrindo, porque a visão de toda a população é isso, não fala direito, vai para fono. Tem Aham. também a parte que trabalha muito perto do dentista. Então, nessa área, a gente vê crianças e adultos, né, e idosos, porque aí envolve função, envolve também a postura de língua, de lábio. Então, a gente vê, assim, várias faixas etárias indo buscar isso, né? Uhum. Ainda teve até um comentário de uma paciente que ela sentia dor porque ela não colocava a língua no lugar certo ao dormir. Então, ela acordava com cansaço, Hum. não conseguia engolir remédio direito. Quando ela começou a posturar a língua no lugar certo, fazer os exercícios, trabalhar posicionamento, mobilidade de língua, ela falou: Nossa, agora a minha vida é outra. Olha só. E aí você vê, né, essa devolutiva dela de um tratamento. Vários outros falavam, agora eu consigo engolir comprimido, porque antes Nossa, isso. Ah, então tentava vou levar a Bia pra fazer É. ali, porque não fugir como. disso daí, né? Porque muitas vezes essa dificuldade, né, causava então, eu prefiro então em gotinhas, Gotinha, né? injeção. Isso, injeção, A minha filha, do ela que tomar. derrete o remédio na boca quando não tem gotas. Uhum. Porque ela não consegue engolir. Lógico que a Olha gente só. tem casos que temos que orientar a macerar o medicamento, que Não, aí a no caso gente, dela é. né, temos os idosos, né, cortar o medicamento, mas a gente sabe que alguns é por inadequação da musculatura mesmo, né? E aí a gente entra na parte dos idosos. Os idosos aí, o nosso atuar, né, tem em linguagem, principalmente se tem algum caso, né, de afasia, né, de AVC, que a gente tem esse pós Uhum. de linguagem na comunicação, mas eu também tenho casos de funcionalidade, principalmente da deglutição, Uhum. né? Que esse também é um ponto que, assim, pega bastante, principalmente, né, nas casas agora que chama de longa permanência, É, né? Que Sim. agora não é sim, não mais, mais assim. né? A gente acaba falando, É, né? Mas não é, né, de longa permanência. E a gente vê em relação a isso, essa Sim. funcionalidade, né? Então, o quanto a gente também precisa manter, né, esse ser humano, né, ativo para Sim. executar a função que é sim. primordial da vida, né? Uhum. Que seria se alimentar. Né? Uhum. Então, a gente acaba abrangendo todas essas áreas. E assim, né, Fabi, eu vejo que as pessoas têm pouco conhecimento em relação à fonoaudiologia e como que isso vai interferindo de uma forma gradativa na vida das pessoas, mesmo que nem você falou. Até a posição da língua para a questão de tomar remédio, muitas vezes é difícil. A questão da fala, né? Troca de fonemas, em alguma palavra a pessoa erra em alguns momentos, e isso vai afetando a autoestima da pessoa, vai afetando a autoconfiança. Você já recebeu pessoas que, assim, que estavam muito abaixo nesse sentido, muito assim, se sentindo muito invalidadas pela questão realmente da fala, de não conseguir verbalizar algo, ou ter aquela ideia, falei algo e as pessoas deram risada, alguma coisa nesse sentido. As crianças, eu acho que passam muito por isso também, né? Os adolescentes É. também, né? Porque aí eles já estão até mais tímidos, né? Uhum. Então, eu imagino Então, ali a que para experiência eles. que eu tenho tanto de adolescente, mas são adultos. Adultos mesmo. Adultos. Então, Uhum. assim, vários já procuraram, né? Eles tinham que apresentar alguma coisa mais formal, né? E aí poderia ser no âmbito de serviço, né? Ou também de igreja. E aí, na hora deles se colocarem,
eles não conseguiam se colocar da forma como eles gostariam, né? Então, disfluência também, então a Aham. gagueira também numa Sim. idade, né, mais adulta. Então, a gente já teve o trabalho e também um trabalho de cuidado, né? Então, com o locutor também a gente já chegou a trabalhar, professores, né? E Uhum. aí, assim, lógico, todos esses recursos depende do que eles apresentam, né? A gente tem que ter, lógico, o nosso trabalho, mas dependendo, a psicologia também tem que entrar. Uhum. Porque tem uma história Né, de tem vida uma ali, né? história. Casos de disfluência, esse daí a gente acaba controlando função, né, organizando respiração, acentuando a movimentação articulatória, restabelecendo, né, esse tônus dessa musculatura, mas dependendo de onde acontece, Uhum. tem aí novamente, né, como se fosse o engate para acontecer a disfluência. Então, Sim. aí eles têm que entrar com a psicologia também. A gente até já no começo já fala, né? Teve um caso recente que nós atendemos e aí a gente também trabalha com estimulação transcraniana de corrente contínua, Nossa, né? Então, explica isso aí. Explica aí O que pro que é pessoal isso? o que que é tudo são, isso. são alguns eletrodos que a gente coloca em algumas Ah, regiões, tá. né? Ela não é invasiva, tem a Uhum. magnética, que é um pouquinho mais invasiva, mas a gente coloca, né? Fica fixado, né? Na cabeça mesmo, e junto com esse estímulo que a gente já vai diretamente no ponto que é da área que a gente Uhum. gostaria de estar trabalhando, a gente propõe atividades de fala, né? De compreensão oral, né? De fala espontânea, e assim, deu para perceber muita melhora, né? Nessa questão de controle na fluência. Mas aí, na terapia, estava controlado. Dependendo de onde ele se colocava, Uhum. acabava descontrolando um pouquinho. Então, entrou a psicologia para ajudar, Tá. né? Então, são áreas, assim, que a gente percebe que tem que ter o nosso auxílio, mas precisa também, né, de uma Trabalho equipe, um trabalho multi aí, né, multidisciplinar, né? que a gente percebe. Na psiquiatria eles também usam bastante. Não é? A estimulação Estimulação transcraniana de transcraniana. corrente contínua. É. Mas é neuromodulação, né? Então você É, pode colocar aí como é neuromodulação. neuromodulação, que era o Isso, nome que eu conhecia. É, sim. em pessoas que tomam medicação e têm muita resistência ao Também. efeito, eles Uhum. também E também usam isso. para tirar o medicamento. Então, muitas vezes, assim, quando está naquele desmame do medicamento, né, eles também estão usando, né, esse estímulo para ver se a gente consegue manter aquele indivíduo, né, com o que ele tem do medicamento, mas sem o medicamento. Mas é uma questão ainda que a fono não trabalha, né? Eu uso mesmo como um É isso. estímulo para aquilo voltado para o que a gente precisa atingir, né? Mas tem alguns estudos, tanto é que quando eu fiz o curso, né, do meu lado tinha uma neuro, né? Hum. Tinha fisioterapeuta, tinha parte de psicologia, então era uma classe assim com profissionais muito diferentes. Você vê a importância que ajuda mesmo, porque ainda é meio que novo, né? As pessoas Sim, é ficam com medo, vai dar novo. choque na cabeça, nada disso, né? Uhum. É É, um choquinho. mas não é aquela coisa que, né, a Sim, gente por via não ser, antigamente, na época dos hospitais psiquiátricos que, né? sim, Enfim. por não ser tão invasivo, porque tem a outra que é um pouquinho mais invasiva, né? Aí tem o ponto Uhum. direitinho. E aproveitando com a. Porque, assim, é igual o laser também, não é uma varinha de condão. Então, isso também não vai estar mexendo no cérebro de um jeito que só isso é suficiente, nunca. Então, isso é um estímulo a mais para que, em terapia, o procedimento terapêutico mesmo, em sala de terapia, esse não pode parar, só porque eu estou fazendo tal estímulo, né? Então, é um complemento, é como se fosse um ativador para essa Uhum. região, para que aí aquilo que eu estou trabalhando, eu consiga ter melhores resultados, né? Então, uma outra parte também que a gente trabalha é com laser, né? Então, a gente vai lá, que é o aparelhinho de laser pontual, para despertar essa musculatura. E um dos procedimentos tem o laser pontual e tem o ILIB, né? Que ele é na corrente sanguínea. E eu até brinquei, uma vez eu fui até treinar, você faz o ILIB, você realmente, né? Você fica mais forte, você pega mais peso, Ai, que legal! né? Então, assim, ele ativa, mas muitas vezes é esse ativar, mas para um procedimento terapêutico, Sim. né? Nunca vai ficar sem porque eu fiz tal recurso. Não, eu tenho que ter, né, a compensação. Tanto é que quando sugeriu para a psicóloga, né, e aí eles até falaram, ó, coloca em tal região, né, o anodo, o catodo, aí tem lá os nomes específicos, mas junto, né, tenta ler com ele um texto Uhum. motivacional. Então, assim, tem que ter um despertar além do estímulo direcionado.
Então, nossa, gente, eu falei que ela sabe muito, Nossa, é que é muita gostoso coisa, né? ouvir ela falando. Aí eu sempre aprendo. Não, e é muito bom estar com a Fabi aqui, porque a gente está com a Fabi na clínica PSEC diariamente e não conversa com a Fabi por causa que está todo mundo correndo com tantas coisas, né? E a gente tem pouco momento de troca, De né? troca, Nesse né? sentido, até falar para todas as psicólogas assistirem, né? Eles estavam assistindo com a gente aqui, pelo fato de que é importante ter esses novos conhecimentos e quanto que isso está correlacionado uma situação com a outra. E nessa correlação, vamos falar um pouquinho dos pequenos, né? Que é o que Sim. eu falo de pequeno dá sorriso até, porque é o que ela gosta de ver os pequenininhos Não, também, e né? cada toquinho, às vezes bebezinho, você vê subindo escada com a Fabi. O trabalho com as crianças pequenas, e aí eu vejo uma outra situação que eu não sei se é uma dificuldade, é uma interpretação minha. Os pais que precisam treinar coisas em casa, fazer atividades em casa, e que isso nem sempre corresponde, né? Que eu vejo que na fonoaudiologia. A criança vai, você instrumentaliza, auxilia, fala para ela como que seria o processo para treinar em casa. E há anos que eu escuto essas lógicas do, tem que treinar fono em casa, tem que treinar isso em casa. Como que é eu não digo nem essa luta, como que é esse embate em relação à família, à criança, à fono, como é que fica essa tríade aí nesse contexto? E quem atende psicóloga, que atende criança, também passa por isso, né? Aham. Sim. Então, eu acho que no começo é uma empolgação, né? Tanto para a família quanto para a criança. Então, levar os exercícios para estar praticando em casa, né? Mas tudo aí se torna rotina. E aí, na rotina, né? Se eu não for muito pontual, a família acaba se perdendo nessa cobrança e a criança também. Mas que tem que ter uma rotina de treinamento, tem. E Uhum. muitas vezes a família acaba delegando. Eu tô levando na fono e é inconsciente. Então vai dar um resultado, mas ela sabe que ela tem também um papel importante em casa, nessa Uhum. retomada. E muitas vezes eu até brinco, né? Eu sou mãe de três, né? Então eu falo assim, eu sei como que é a rotina. Então muitas vezes não dá para direcionar ali naquele momento com um caderninho, com aquilo, mas faz a retomada daquilo que a gente orienta, porque aí é uma forma de resgate daquele treinamento. Mas lógico, se você conseguir, elege momentos de exercícios que seriam interessantes, que a gente vê muitas vezes no começo. Então, essa Hum. empolgação do paciente, né? Essa empolgação da família, então vamos fazer. Depois a gente vai vendo que vai perdendo um pouquinho, e aí o resultado, lógico, não é igual daquele que faz exercício com aquele que não faz, né? Uhum. Famílias que eu vejo que são muito regradinhas, né? Que eu atendi, são japoneses, asiáticos. Nossa, Hum, esses daí. O Uhum. que você pede, o que eles você fazem, né? lista, eles fazem É bonitinhos, cultural, né? É né? cultural. Mas também atendi, né, filhos de terapeutas que eu falava assim, gente, eu aprendi porque eles próprios criavam estratégias, né? Um Uhum. exemplo eu dou até da minha prima que é fisioterapeuta, né? Atendi o pequeno dela e aí, assim, numa dessas intervenções, eu ia atender domiciliar na casa dela, ela criava estratégias, porque ele sugava o dedo, né? Aí tinha que tirar esse dedo para fortalecer essa língua, então tinha a projeção do S. E aí, quando eu chegava, Fabi, eu inventei tal coisa. Eu falei, gente, como é gostoso trabalhar com quem lida com terapia. Porque Sim. aí ela trazia inovações que eu falava, nossa, que interessante, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho pais que se adaptam, eu tenho pais que são inovadores também, Uhum. né? Quando eu trabalhei também na instituição, né? Tinha estratégias que as mães acabavam colocando, né? No grupo de mães, você falava assim, poxa vida, é anos de vivência que ela já consegue transpor isso também. Então, é Uhum. uma troca, né? Sim. E é de família para família. Mas o importante é eles estarem sabendo, né? E a gente faz um Uhum. combinado. Se for devido a essa questão, você sabe, você tem que treinar um pouquinho em casa. Tá. Agora, o quanto que eles vão estar treinando também depende do período que eles estão passando, dessa questão. Eu lembro que uma psicóloga uma vez falou, né? Ela tinha o horário e ela falou assim: ele não veio, mas faz parte do processo. Então, Uhum. hoje em dia, eu entendo que faz parte do processo deles também. Sim. Então, assim, eles estão fazendo aquela parte, né? Mas faz parte do processo. Então, de repente, ter essa retomada de exercício de um jeito, em um ritmo diferente, né? Mas eles sabem da responsabilidade quando eles vão buscar, né? Esse recurso para estar ajudando o seu filho Uhum. nessa busca. Nossa, muito interessante. E eu fico pensando ali, né? Às vezes a gente fala, não tenho tempo, não tenho tempo, né? Ah, vou pegar meu filho na escola.
enquanto até vai até em casa, eu posso ir aproveitando, porque a gente leva e pega, Sim. né? Então tem ali, nem que a escola seja pertinho, 10 minutinhos para ir, 10 minutinhos na volta, não sei. Uhum. Mas já é algo, né? Pelo Sim. menos está começando Já. alguma coisa, né? É. Tá estimulando, nem que seja um pouco, talvez não seja o necessário, né? O que precise, mas pelo menos não tá ali E isso no eu dou para esquecido, eles né? como, assim, experiência própria. Então, eu amava viagens longas com meus filhos porque a gente fazia brincadeira. Uhum. Então, era com a placa do carro, era o que tinha que achar durante o período daquele percurso. Quem achava ganhava pontos, sabe? Quem conseguia estruturar, então, de repente na placa, né, uma ordem alfabética que achasse primeiro. Então, a gente criava brincadeiras no carro que muitas vezes hoje, né, aí vai cair naquela história, a criança tá no celular. Celular. Uhum. Né? Tá num tablet, tá num recurso lá que passa o desenho e não tem as trocas, que isso que é o importante. Então, muitas vezes eles amavam, porque aí depois tinha a contação né, da pontuação deles, e tudo isso a gente fazia, e eu tento colocar para os pais dessa forma, porque a mesma correria que eu tenho hoje, eu sei que eles têm. Sim. Né? E muitas vezes só o trabalho de vir trazer a terapia já é uma logística difícil. Uhum. Então, como que eu posso fazer isso dentro da minha rotina normal, né? A gente tenta colocar, então, ó, tenta usar tais períodos, né? Tenta fazer um resgate desse jeito. O que é importante? Sinalizar sempre, porque senão só vem uma semana, é sinalizado semanalmente, depois se esquece disso, aí para generalização daquela, Sim. aí fica mais difícil. Sim. Porque lá são Uhum. 45 minutos, né? Sim, 45. 45 minutos, às vezes uma vez na semana, vai Uhum. ser muito mais demorado o Sim, trabalho, né? sim. E a gente lida, né, com questões de funções diárias. Então, eu posso estar intervindo na hora da escovação, eu posso estar intervindo na hora da alimentação, numa conversação, que é o que você colocou no caminho, né? Então, eu posso estar intervindo nesses momentos. É só ter esse olhar de intervenção, né? Uhum. E assim, você trazendo, né, sobre todo esse âmbito, né, como que dá para trabalhar com a criança de diferentes formas. Eu vejo que tem uma, eu não digo na minha interpretação, talvez uma prevalência das crianças com aquela questão da troca do R pelo L, a fase do cebolinha, né? Aham. Que eu acho que talvez os pais buscam muito a fonoaudiologia, 4, 5 anos, talvez seja ali mais ou Sim. menos a idade. É uma situação recorrente. Eu passei isso com os meus dois filhos. Os dois tiveram Os as questões dois. do R, que não saiu R, só saiu L. Demorou. Daí foi para fono, e na fono que conseguiu soltar, não digo soltar a língua, conseguiu fazer o som do R, né? Tá. Mas eu vejo muitas crianças com essa mesma lógica. E aí o que repercute na questão psicológica e emocional? Crianças que estão numa questão de socialização, mas por falarem errado uma palavrinha, as outras crianças dão risada ou fica numa situação vexatória e aí se fecha. Então, crianças que vão ficando, que eram mais assim, extrovertidas e vão ficando introvertidas no ambiente escolar por uma questão de fala, de fonemas. Isso você percebe também, talvez essa prevalência dessa troca do do R pelo L ali, que fica essa troca, e se vê muita criança nessa fase? Então, o que que eu percebo é que eu tenho, assim, um âmbito de tanto crianças nessa fase ter essas trocas, como também antes, também ter outras trocas, Uhum. só que algumas elas se inibem, outras não ligam. Elas Hum. estão sendo entendidas, tanto é que algumas crianças hoje chegam com um neologismo delas e a família entende. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essas crianças que acabam, né, sendo introvertidas por conta dessa dificuldade, eu também tenho uma demanda boa de crianças que Aham. criaram o seu próprio vocabulário, são entendidos pelos pais, e aí é mais difícil Mais difícil ainda isso, né? trabalhar. Quando Uhum. a criança já vem consciente da dificuldade, é mais fácil porque eu quero arrumar. Então, a gente Sim. percebe a evolução melhor. Agora, quando já vem com essa questão própria de que eu sou entendido do jeito que eu falo, troco Uhum. tudo por tudo e tá tudo bem, né? Alguém vai me entender. Essas têm uma dificuldade maior aí no processo terapêutico, né? Até o Sim. tempo de terapia, né? Mas a gente percebe, sim. E aí, junto, lógico, com essa motivação da criança, sabendo a dificuldade, então a primeira pergunta que a gente faz é: você sabe por que sua mãe te trouxe aqui? Uhum. Né? Porque muitas vezes, assim, nós usamos o recurso, né, do lúdico, né? Não é para brincar, né? Tem um reforçador
fator que a gente usa esse lúdico, mas além disso, é para melhorar alguma coisa. Sim. Então, essa consciência dela, né, ela tendo, ela ajuda no processo. E isso é positivo. Além assim, por mais que, né, em algum momento ela se afaste, a gente sabe que esse é um fator que vai impulsionar ela a fazer mais, a querer, né, de ser diferente. Porque ela sabe, agora quando vem aquele que já tem o seu próprio vocabulário, aí esse daí dá um trabalhinho um pouquinho E maior. geralmente, às vezes, os pais acham bonitinho, né? Sim. Ai, tão bonitinho ele falando tavo, né? Em vez de estava, é tavo, Sim. sei lá. Foi algo que me veio à E é cabeça agora. engraçado porque em casa eu tenho esse exemplo, né? Eu tenho uma tia que ela fala igual as crianças, né? E aí quando eu chego nos lugares, tia Fabi tá aí, a tia, que eu sou chamada de tia Nana, né? Tia Nana chegou, então agora, né, sabe, né, que não pode algumas coisas, mas é um padrão mesmo do adulto, né? Então se colocar de uma forma de acolher essa criança, mas pensando que o acolhimento vem por essa produção Sim. infantilizada. É. Mas o que eu busco? Essa criança, ela vai ter que amadurecer. Sim. Então, eu vou manter esse padrão? Não. Lógico que eu vou acolher, mas tem vários jeitos de acolher, né? Que não precisa reforçar essa produção. Eu vou sim, né? Ela fez a comunicação, estabeleceu lá o processo, acolher fazendo aquilo que você entendeu, mas devolvendo para ela o padrão articulatório certo. E aí tem uma questão importante que a gente pode falar e observar diante dessa tua fala, que assim, eu tive uma paciente que ela tinha, eu não vou lembrar quem é, mas ela tinha babá pro filho e ela tava muito brava, porque o filho acho que já devia uns 5 anos, mais ou menos, sim, porque a babá tinha tirado a mamadeira. Aí ela falou, onde já se viu? Eu não quero tirar a mamadeira, porque é a única questão que... É a única coisa que ele ainda é meu bebê. E agora aí, a mãe ou o pai, que também pode fazer isso, não quer perder o bebê. Só que esse ser bebê vai crescer. E isso pode gerar inúmeros problemas, né? E só a fala dessa mãe, quando ela traz isso, meu bebê, já coloca para a criança qual que é o meu papel, né? Então, um dos casos que eu atendi, por exemplo, a mãe dizia que ele estava com seletividade alimentar porque não comia algumas questões lá, alguns alimentos X e Y. Tá bom. Qual que é a rotina dele? Né? Quando ela me falou que amamentava com 4, 5 anos, né? Aí eu falei assim, quem quer trocar, né, esse, né, vamos pensar, o quentinho, o macio por um abacaxi, que era o que ela queria, né? Ela queria que ele comesse muitas frutas de jeitos variados. Eu falei assim, quem que vai querer trocar isso? Lógico que não. E aqui, naquele momento, ele não tem mais a necessidade disso. Então, eu tô enchendo a barriguinha dele de líquido para depois oferecer alguma coisa. E o paladar dele, né? Então, essa questão, vai querer, né? Não, Aquilo que... né? Lógico que não. Mesmo porque amamentar, ele vem acompanhado de afeto, de contato com a mãe, carinho, né? E aí, assim, muitas vezes, uma vez que eu falei, né? Mas você levou à feira, pediu para ele escolher. Essa questão ambiental também, né? Como hoje em dia tá tudo mais no prático, né? Muitas vezes a criança pequenininha não sabe, né? O que é uma feira, não sabe escolher, não pega lá do vendedor, olha, experimenta, né? Que ele tá dando, que antigamente se tinha isso, né? Outro dia eu tava conversando com um dos textos que eu tava trabalhando com um paciente, ele falou assim, nossa, mas como os cientistas de antigamente eram sábios, né? Por quê? Né? Aí agora eu não lembro qual que foi, né? O cientista, mas que eles tinham a definição, né? Que eles eram astrólogos, eles eram tudo naquela época. Com uma única estaca, um papel e uma caneta, né? Ele conseguiu saber, né? A volta, que o mundo era redondo e quantos metros, não sei direito. Ele falou assim, só com isso. Hoje em dia era um recurso que se tem. Então, assim, lógico que era um testar diferente. Aí ele até brincou, né? Ficava olhando para o nada, né? Estava trabalhando, estava analisando, né? Hoje não, lógico que veio para aprimorar, mas muitas vezes esse outro olhar, né? A criança também tem que vivenciar. A gente precisa vivenciar essa prática, porque sem essa prática não tem esse aprendizado mesmo no concreto, né? Lógico que a gente já está, né, numa questão de abstração, mas o concreto é muito importante, ainda mais no processo de desenvolvimento das crianças, né?
E falando em desenvolvimento das crianças, né? Temos um grupo aí que são as crianças autistas. E que existem as crianças verbais e não verbais. Aquela dúvida que os pais podem ter muitas vezes: nossa, meu filho é um autista não verbal, precisa de fono? Vai resolver? Vai ajudar? Vai começar a falar porque foi para fono? Porque assim, todo atendimento multi, né, que acontece com a criança autista, precisa do atendimento fonoaudiológico para desenvolver diferentes áreas. Até eu queria que você trouxesse um pouco esse esclarecimento, porque eu vejo que as crianças que têm o espectro, estão dentro do espectro do autismo, elas têm aquela questão de uma verbalização que está em desenvolvimento, né, monossilábicas, né, algumas questões muito assim, só sonzinhos que estão produzidos. E como que, assim, você vê a importância, né, da fonoaudiologia com as crianças autistas? É que muitas vezes os pais vêm procurar, né, com a questão mesmo de fala. Sim, Tem quero que que falar, fale tudo, né? né? Quero que fala tudo. Mas quando a gente começa a trabalhar, o ponto maior é a comunicação. Uhum. Então, a forma dele estar se comunicando. Então, antes de eu chegar, né, a gente até brinca nesse ápice do iceberg, parecer lá aquela pontinha, o que que eu tenho de gelo por baixo? Então, Sim. qual que é a construção que essa criança tem de linguagem? O quanto que ela tem de construto mesmo para conseguir falar assim, agora eu consigo falar, agora eu Uhum. consigo verbalizar e oralmente. Sim. Então, o nosso trabalho é muito mais do que só produções Da fala. da fala, de Aham. palavras, Sim. né? Então, é essa comunicação. Lógico que os não verbais, a gente vai entrar com um recurso de comunicação que a gente sempre coloca. É uma comunicação, né, alternativa para aquele Uhum. momento ser usado. Não quer dizer que não vai ter, não, nem a gente sabe, né, o Sim. quanto estimulando esse cérebro eu vou conseguir produzir esses sonzinhos. Então, o importante é manter esse estímulo. Então, esse não verbal pode se tornar um verbal? A gente crê que sim, Uhum. plasticidade está aí para isso, né? Sim. A neuromodulação está aí, todos os recursos que a gente acaba utilizando está mostrando que sim, né? Mas Uhum. aí qual é o período, quanto tempo, né? Isso que a gente não conseguiria dizer, né? Uhum. Pensando já nesses padrões de diagnóstico formado, né? E acho que foi muito bom você colocar essa lógica, né? Fala e comunicação não é a mesma coisa, porque as pessoas acreditam que é a mesma coisa. Então, nossa, não fala nada, então quer dizer que está alheio ao mundo. Na verdade, não. Ela tá a criança, né? Ou a pessoa do espectro autista, ou outras lógicas, enfim, elas têm uma outra linha de comunicação e que eu acho que as pessoas ficam tão bitoladas na lógica da fala, formar frases, né? E ter, eu vejo muitas crianças autistas que têm palavras, né? Banana, comer, mas não tem, quero comer banana, não faz a junção, tudo, né? Uhum, Então os pais ficam muito ansiosos com essa verbalização da fala formal, né? sim. Entretanto, existe uma comunicação que é outra alternativa e que talvez isso fique um pouco de lado, que não valorizam tanto também, né? Sim, e aí a gente vê não só com os TEAs, né, que a gente Uhum, observa isso, mas se você pegar padrão de afasia, né, eu tenho o Broca e Wernicke, né, uhum, um fala que é uma maravilha, mas não compreende nada, sim, né, não é melhor então aquele que está entendendo, que tenta buscar, nivelar, sabe, seguir exemplo do que aquele, então são casos mais difíceis de se tratar. Então muitas uhum, vezes não é só, né, essa verbalização, essa produção oral, eu tenho que estabelecer recursos, tanto é que quando o paciente chega, né, quais que são os primeiros recursos? Contato visual, né? Não é, vamos falar né? Não, eu Uhum. tenho que ter outras questões a ser trabalhada antes de chegar na produção de vamos copiar essa modelagem, vamos produzir esse sonzinho. Então tem muita coisa antes para que assim estabeleça uma fala verbal, oral, né? Uhum. Essa comunicação vem muito antes. uhum, E é interessante que a gente está falando da fala, mas também tem a questão da audição, que eu também quero saber, porque, né, também trabalha. Sim. Mas, assim, eu vejo ali no que eu leio, que eu acompanho, que eu atendo, que a situações traumáticas, de estresse, né, às vezes, nem só de violência, né? Mas alguns traumas, eles podem alterar a fala. Então, a pessoa de repente fica com gagueira, tem gagueira em alguns momentos, ou então mutismo seletivo, né? Uhum. Ou então fica mais receoso ao falar, né? E afeta, né? Como afeta, às vezes, pais que estão se separando e a criança não compreende, Sim. não interpreta isso, não é explicada também, né? E aí traz ali uma série de problemas que aí acho que eles procuram
não sei, você procura uma Psicóloga. psicóloga, um pediatra. O irmão que chega, né? O irmãozinho mais Isso, novinho, né? E aí isso. sim entra nosso trabalho multi, né? Eu acho que sim, vão procurar a fono, ainda mais dependendo da idade e se tiver prejuízos na parte social e na escola. Tá. Né? Então, se a gente observa, né, que está tendo, então, uma questão, né, da escolaridade, né, nas provas, na relação com os amiguinhos, ou no meio social, né? Então, tem algumas trocas que são bem interessantes, né? Porque aí, quando a criança vai falando, que aí o pai fala, nossa, ele quase falou uma palavra que não seria adequada, né? Um palavrão, mas porque ele troca, né? Aí que eles vão procurar, opa, então tá alterando a parte social, os outros estão conseguindo, né, perceber isso, né? Mas a questão, né, de emoção, né, essa parte psicológica, com certeza pode afetar também essa produção, né, oral. Outro dia eu tava. Outro dia não, faz muito tempo isso. Nossa, outro dia faz. Deve fazer uns 8 anos. Eu tava conversando com uma psicóloga que ela atende crianças. E ela contou que o filho. Ela atendia uma criança que não falava nada. Nada. O dia que essa criança falou, a primeira vez foi um palavrão. A mãe ficou tão feliz daquele palavrão que o menino falou, porque é a angústia dessa mãe Aham. do filho não falar, né? Então aí o Sim. palavrão ensina a falar palavrão. Saiu alguma coisa ali na verbalização, né? Ai, lógico, né? Que aí, né, o que eu vou estar colocando, né, no sentido de é um palavrão, tá falando, mas a gente vai estar vendo a possibilidade de fala. E aí, como então externalizar outras palavrinhas, né? Mas Uhum. lógico, para a família, eu acho que qualquer produçãozinha, ainda mais dependendo da idade, do processo terapêutico, tem que ser comemorado, Sim. né? E tem que ter uma comemoração, lógico, né? A contento para aquela situação. Sim. Porque muitas vezes, depois, esse palavrão, em alguns momentos, ela vai querer que ele não fale, Uhum. Ah, né? sim. Né? Mas aí depende todo de um processo, né? Que Não, vai mas a sendo família colocado. era uma família que culturalmente falavam, assim, sem ter Tranquilo. nenhum problema. Aham. Porque tem gente que, ai meu Deus, que horror. Tem gente É, que já vira. é muito interessante a gente ver nos afásicos. Palavrão é o que sai primeiro. Uhum. Parece que assim já vai no automático, porque uma das estratégias é você trabalhar a memória automática para resgatar a fala, né? Então você recapitula com ele, então eu quero o dia 14. Aí você dá como se fosse um motorzinho na 11, 12, ele vai continuar. E o palavrão vem, as primeiras palavras que eles começam a soltar, parece que já está no automático, assim, Aham. que por mais que tenham um pudor durante um período, depois eles acabam liberando isso, né? E aí a gente tem a produção e a efetivação do movimento articulatório. Então eu sei que eu tenho aquele movimento, e depois vamos então generalizar para outras Uhum. palavrinhas daquele movimento articulatório também. Sim. E você falando um pouco das pessoas, né, com afasia, né? Essa questão das crianças, e aí eu vejo, é uma pergunta recorrente que a gente faz aqui, mas porque eu vejo que na área da saúde, o fato da pandemia, ele puxa, né? Então, assim, eu acho que na saúde, na educação, é onde a pandemia bate toda vez, né? Acho que eu tenho a impressão que em outros ramos, em outros trabalhos, em outros ofícios, a questão da pandemia já ela conseguiu já meio que estabelecer um foi e estamos indo com outro olhar. Mas na educação, eu vejo que ainda tem muitos resquícios, e na saúde, principalmente na questão da fonoaudiologia, porque muitas crianças com 4, 5 anos, que são lá daquela, que nasceram, né, na pandemia, ou que estavam com 1 aninho, 2 aninhos ali na época da pandemia, não desenvolveram a fala. Não tiveram aquele social para trocar a fala entre os pares, entre as crianças da mesma idade. E aí foi um fechamento muito grande. Então, algumas vezes vem alguns pais para fazer avaliação neuropsicológica e já chegam, olha, eu acho que tem afasia, né? Não, não, essa criança não fala, eu não sei se é autista, mas por que não está falando? Mas quando a gente vai ver, a idade corresponde um pouco com aquele período da pandemia. Você percebeu isso também nesse período? Sim, e Uhum. foi assim, acho que gritante para todas as áreas, né? Eu acho que Sim. tanto na parte de fono, da psicologia, a gente vê que realmente deu um boom, né, nessa questão do desenvolvimento da criança. Tanto é que os últimos estudos, né, o que a gente esperava para algumas crianças adquirirem alguns fonemas em algumas faixas etárias meio que padrões, estão tendo uma tolerância um pouquinho maior. Uhum. Né? Então a gente está percebendo realmente, né? E não só na produção articulatória, de linguagem mesmo.
Então, quando que ela começa a falar? Então, essa relação dos pais com a criança, né? Esse estimular, né? A questão ambiental. A gente viu que teve um desgaste, né, familiar. A atenção que a mãe tinha, ela tinha que dividir com N coisas, então ela não conseguia canalizar, né, os pais em si, a família, né, para aquele momento de estímulo específico, né, que é o que a gente tem. A gente muitas vezes fala assim, não precisa ser a terapeuta, a professora, mas momentos valiosos de trocas. Sim. Uhum. Se eu tiver algumas situações que são valiosas para troca, tá valendo. Eu não preciso ficar 24 horas, porque não dá. Não, não dá. Né? É impossível. Não é nem Mas saudável, essa né? não é nem saudável para ambos, né? Pra Para a ambos. relação, Não da né? criança ali com É, a mãe ou o pai. então, né? E direto, né? Que cura é essa? Eu não sei, muitas vezes não é isso, Sim. né? E assim, esse ponto, ele ser pontual e no momento que for pontual ter essa troca, né? Uhum. Mas a gente percebeu sim uma demanda grande depois da pandemia. E Sim. até crianças hoje em dia que não passaram pelo processo naquela idade, a gente está percebendo, né? Uma procura, né, Uhum. maior, até por conta de aquela família passou aquele período, né, levou aquilo de experiência e não está sabendo lidar, né, porque ela viveu aquilo, né? Então Sim. foi uma vivência que aí ela está transmitindo para os outros que vêm na sequência, né? Uhum. Então a gente Sim. percebeu sim. E até a troca da criança com a criança, né? Que essa socialização que Sim. eu vejo que é muito rica, a criança quando está no ambiente escolar ou interagindo com outras crianças, escutar uma voz de criança falando com ela e não somente voz de adulto. Então, assim, hoje, por exemplo, pais que estão nessa situação, que percebem que o filho ainda tem uma fala, mas não está no ambiente escolar, você, assim, sinalizaria o que para eles? Mais socialização, levar em ambientes mais públicos com crianças? O que seria reforçador isso também? Com certeza. Então, uma das orientações, lógico, né, quando vem primeiro procurar a gente, Uhum. né, coloca na escolinha, né? Então, tem um convívio social, então vai num parquinho, né, deixa interagir. E é legal lá na clínica, por exemplo, que eu atendo dois que é bem pequenininho e eles vêm bem próximos, né? Uhum. Então, por mais que é pouquinho, mas tem a troca. Então, tem lá o espaço que desaproveita, depois a terapia deixa um pouquinho lá também, Sim. porque você vê que é necessário, né? Uhum. Esse parzinho, né? Essa troca deles nos iguais é importante, até para eles se modularem, porque não vai ter o ouvido da mãe que já vai saber e já Uhum. vai traduzir para o outro o que ele quer, ou então só a intenção. Nossa, eu já Sim. sei o que meu filho. Não, vai ter que se dar conta com aquilo lá, né? Que é da mesma idade que ele, e os dois vão ter que. Não, vamos ver o que vai acontecer dessa relação. Então, é muito importante essa troca desses iguais, né? Da mesma Uhum. idade. Sim. E é interessante a gente pensar que às vezes a gente pode fazer muito pelos nossos filhos, né? Não precisa. Iam muito com simples, né? Não é um muito, ai, que eu tenho que estudar, virar fome para atender meu filho. Sim. Quando o meu filho era pequeno, meus filhos sempre falaram muito certinho. Nunca trocaram letra, sempre falaram bonitinho. Porém, meu filho, que já falava super bem quando a minha filha nasceu, ele voltou a falar de maneira infantilizada. E eu entendi na hora, né? O que era, e eu falava assim: "Quê? Eu não tô entendendo nada que você tá falando". Porque não dá pra entender que bebê fala. Eu não reforcei, nunca reforcei. Ele Uhum. falar: "Ai, coitadinho, mas ele tá assim porque ele quer atenção, porque a irmã nasceu". Nunca reforcei porque não ia ser bom pra ele, né? Sim. Então, às vezes é algo pequeno, Sim. né? E não precisa ser o tempo todo, né? Porque às Uhum. vezes tem criança que a gente não entende nada. Quem entende Uhum. só os pais, né? Sim. Então, pai percebe que tá falando errado uma palavrinha, já Uhum. pode, né? Fala assim: que Não, você falou? e você falou tudo, né? Então, isso daí é uma técnica, o estranhamento, É, o espelhamento, né? Então, tem uns uhum, nomes para aquilo que muitas vezes, assim, esse acolhimento ser diferente. Mas muitas vezes que a gente observa, os pais, eles não se dão conta que eles estão acolhendo de uma forma que não seria propícia para o desenvolvimento deles. Eles só querem suprir aquilo, né? E a gente vê que eles suprem com maior amor e carinho. Quando você sinaliza, como já está numa situação difícil, né? Aí eles também têm que se trabalhar para ter esse olhar de estranhar, opa, né? De sinalizar para eles, mas que faz parte do processo. Então, o que você fez está de parabéns.
né? Mas a gente vê que não são todos, pelo contrário, Sim. quando vê uma situação, tadinho, deixa eu dar mais atenção para esse do que para o outro, né? O outro é neném, não vai entender, mesmo esse que entende, mas muitas vezes não, seria esse reforçador, porque o que eu quero é maturidade, né? Se eu tiver sempre esse objetivo, né? Eu não quero que ele fique sempre o bebê. Né? Eu quero que ele cresça, pelo contrário, né? Eu quero ver isso diferente, mas se não, aí eu vou acolher mesmo dessa forma. Bom, eu nunca quis que meus filhos ficassem bebês. Só Cresce e vambora. crescem, incentivo eles a falarem quando tem algum problema. Por exemplo, tem uma questão na escola, vai lá e conversa Vai e que resolve. depois, se não tiver jeito, eu vou e resolvo, né? Porque isso aí, queira ou não, muitas pessoas vêm com dificuldade em falar, e aí não tô falando de falar errado, mas da dificuldade em se comunicar de maneira assertiva, de ter coragem de enfrentar pessoas e falar. Que aí vocês lidam muito com isso, né? Porque não foi reforçado na vida, né? Então vai lá, resolve quando você vier, se você não tiver, claro que dentro do que eles têm maturidade para isso, tem coisa que eu vou intervenho, né? Mas gente, muitas vezes a gente pode evitar tanto problema. Sim, né? Pela Tantas comunicação. questões, pela comunicação, Sim, efetiva. e dando ouvido para os seus filhos, né? Porque as pessoas às vezes, tá, não, aqui agora eu tô trabalhando, agora eu tô assim, não sei o quê. Então ouça o que seu filho tá falando. Sim. Ouça, né? Valida, né? Porque, claro que às vezes eles falam coisas que não tem menor interesse. Mas você tá buscando uma atenção, né? Tá, que legal, pergunta, conversa, que acho que Ajuda, evita, né? Evita que se crie uma personalidade, ainda quando não completou os 18 anos, que tá com a fase da personalidade em construção, né? O córtex pré-frontal tá em formação, né? Então reforça, fale com seus filhos, ouçam. E assim, agora você falando do reforça, ouçam, escutem, né? Vem uma pergunta aí que eu acho que é eu falo que é de saúde pública mesmo, para a Fabiana ajudar a gente. O PAC, Processamento Auditivo Central. Meu Deus do céu! O que é esse PAC? O que é essa febre desse PAC? Que todo mundo chega para mim, aí, já fiz o PAC, tem que fazer o PAC. E tem gente que fala que PAC é uma coisa, tem gente que fala que PAC é outra. O PAC é de cabine e não é de cabine. Queria que você ajudasse as pessoas a entenderem um pouco o que é o processamento auditivo central. As idades, tem idade limite para isso? Não, pode fazer o adulto, o idoso. Como que é esse processamento, literalmente, para que as pessoas entendam? E que eu vejo que muitas vezes elas só vão nos médicos, enfim, que estão buscando orientação, passa várias siglas de vários exames e não sabe o que nem para quê. Então vão fazendo e falam, olha, tá aqui um monte de papel, tá aqui um monte de resultado, eu não sei para que serve. Eu já recebi muitas vezes pessoas assim. Então, para você, assim, ajudar, né? Eu acho que esse é numa ajuda pública, realmente. Sim. O PAC, o que você me diz sobre isso? Então, muitas vezes, né, quando se pede o PAC, né, já vem uma lista, né, de fazer audiotonal, audiovocal, impedanciometria, aí fala assim, então meu filho é surdo? Não, não. Seu filho não é surdo, né? Mas o que a gente percebe? Essa bateria audiológica é para descartar qualquer intervenção, tipo assim, dificuldade na entrada do som. Então eu tenho que saber realmente se ele está escutando bem os sons, né? A questão tonal, vocal, então está entendendo as palavras, qual que é o limiar dele auditivo. E junto vem a impedância, que é como a saúde da orelha média. Então se aquela orelha média está funcionando mesmo, porque muitas infecçõezinhas de ouvido, o que eu tenho é só um abafamento de som. Então eu tenho essa região com secreçãozinha, e aí depende um pouquinho da criança, né? Essa secreçãozinha faz com que esse som fique mais baixinho, ela não consegue ter o feedback auditivo adequado para fazer a modulação. Então eu primeiro tenho que saber, tá tudo limpo, a entrada tá ok, né? Não tenho dificuldade. Então
qual que é a dificuldade, então, desse indivíduo? É esse processar da informação, esse caminho, que aí eu tenho N habilidades auditivas que vai fazer a análise minuciosa desse som, levar lá para a questão de compreensão, de memória, né, em várias regiões para analisar isso e interpretar isso como fala e validar isso como, então eu tenho que prestar atenção, então eu tenho que reter esse conhecimento. E aí esse caminho que muitas vezes está inadequado no PAC, né? E não é nenhuma dificuldade auditiva, vamos pensar, né? Na hora de tá retendo esse som, de estar pegando esse som do meio ambiente, mas nesse processar da informação. E aí a gente vai colocar ele em situações em que ele desenvolva isso, né? Então, no caso, aqui a sala, lógico que eu acho que o público não está ouvindo, mas tem um ar-condicionado, né? De vez em quando tem um barulhinho, né? Só que isso eu sei que faz parte desse meio ambiente. Ele não vai me despertar ao ponto de eu olhar e falar, opa, alguma coisa aconteceu e eu perder o foco atencional. Porque eu já criei uma memória daquela situação, daquele ambiente, eu já processei esse som. Eu já sei que isso não tem um valor para aquele momento. Tá. E que muitas crianças, então, caiu o lápis, todas olham. Então, o lápis caiu, né? E a professora continua falando, né? E aí elas já perderam o foco atencional. Então, não criaram isso como uma base, olha, né? Vamos prestar atenção no que é importante. E a mesma coisa da escuta dicótica. Então, tem um falando, outro também fala, né? Então, o quanto, né, eu consigo reter de um que fala com o outro que também é importante e interagir. Então, tudo isso são habilidades que a gente treina com a criança, que muitas vezes também ela não está preparada para isso, né? Sim. Então, ela acostumou a ser ouvida ou ser vista de um outro jeito que não desenvolveu essas habilidades, né? Então, a gente vê bastante essa questão, mas hoje em dia a gente percebe mais esse conhecimento, porque tem que refazer esse PAC, né? Então, já sabe que não é uma alteração de entrada, mas é uma alteração mais central, mais de compreensão mesmo daquela fala. E a diferença da cabine para fora da cabine, o que seria isso? São estímulos mais direcionados. A gente fala, né, a terapia formal e informal. Então, quando eu ofereço essa formalidade da cabine, eu dou todos os recursos para que ele desenvolva a habilidade mais específica, né? Só que depois eu preciso tirar, né, esse pacientinho e colocar no mundo. Então, eu não tenho a situação mais específica do mundo para colocar. Sim. E aí eu preciso da manutenção informal. Porque muitas vezes eu tô lá num ambiente, né, perfeito de escuta para desenvolver foco, sem nada para me tirar a atenção, só a cabine, que aí tem, né, as espuminhas, que aí faz alguma coisa que chama atenção, e aí eu acabo desenvolvendo. Mas geralmente eles falam, dá uma bateria de 10, de 15 sessões, mas depois volta para o informal, né? Porque ela precisa, dentro do ambiente dela também, dar conta. Sim. Então, muitas vezes a gente vê, né? Então, a criança foi, ela fez, é como se ela desse um up maior. Agora volta para a gente trabalhar um pouquinho mais essa questão, né, no ambiente mais, seria o corriqueiro dela, né? Então, aquilo que é mais informal dela, não é tão direcionado. O PAC é muito procurado, eu vejo ali, né? Por pessoas com TDAH, Sim. né? Porque tem aí a dificuldade de atenção, né? O déficit de atenção. Porque às vezes eles estão escutando, né? Não é problema de que você falou, né? De escutar, mas é um problema da compreensão, né? E aí, o que acontece que eu vejo aí no TDAH que acaba gerando problemas e não sua experiência com adolescentes ou com crianças até, ele não presta atenção no que eu tô falando. Só ouve a hora que eu grito. Só obedece a hora que eu grito. Ou só ouve aquilo que ele quer quer ouvir. né? É uma escuta Isso. seletiva, Sim, né? sim. Tem Então eu tenho bastante que falar isso. 20 vezes pra ele me atender, ele e ela, né? Então, você pega isso, Fabi? Sim, e nesses casos, quando a gente pega isso, vocês estão junto com a gente, né, a psico? Porque a gente sabe, né, que muitas vezes não seria só uma questão funcional do PAC em si, né? Eu tenho medicamento que também ajuda. Sim. Um paciente que está medicado, ele rende de um jeito em terapia diferente do que o outro paciente, porque eu tenho um atencional que não é só auditivo, né? Então eu tenho essa dificuldade
do processar, que é essa entrada, não é só essa dificuldade, tem outras questões que dificultam isso também. Então, a gente pega bastante, sim, esses casos. E que bom falar isso, porque eu acho que vai trazer muita paz em casa, né? Uhum. Claro, não, se tem. E aí a importância dos psicodiagnósticos, né? Que a Clau faz as avaliações Sim. aí. Lá na PSEC nós temos, e quando alguém me pergunta, Na eu quero ver. avaliação Não, a Clau, eu confio no trabalho E aí eu já dela falo, ali. já passo pra Fabi também, e vamos indo, né? Mas porque ai, não quero que meu filho tenha TDAH, por exemplo, ou qualquer que seja o transtorno. Mas, gente, é libertador. É libertador por quê? Porque você sabe que aquilo lá não é pouco caso, que ele não é mal criado, que não é. Você vai aprender. Aí, às vezes, os pais têm que fazer terapia até para isso. Uhum. Para aprender A a lidar lidar, a com essa trabalhar situação. com essa criança, com esse adolescente. E é paz em casa. Essa semana mesmo, a mãe trouxe um relato, né, de uma situação. O pai, então, pediu para a filha esperar a mãe, que ia tirar o carro, no estacionamento. Então, aí ele falou assim, ó, desce e espera a sua mãe lá no estacionamento. Quando ele foi lembrar, né, ela falou assim, ó, então tá na hora de descer, desce. Ela desceu. Ela esqueceu a outra informação. Né? Então, aí é esse lidar, né? Então, se eu sei que eu tô lidando, vou lembrar, mas é uma mudança também que tem que acontecer no outro, para acolher nesse momento, até nem se for para retomar. Então, você vai descer, você vai esperar a mamãe aonde mesmo? Né? Então, só Uhum. de fazer essa retomada, você já, opa, resgatou, ela pegou a informação, eu não preciso repetir. Agora, se não, eu vou estar repetindo a informação para ela. Então, nessas situações que também é muito importante essa visão da família em acolher isso daí deles, né? E aí ter essa troca melhor, né? Para que eles consigam se manter no trabalho. Você vê como que é um resgate, né? De uma informação única, mas que eu consigo também trabalhar essa questão de memória de entrada auditiva, né? Nossa, quanta informação, meu Deus do céu. Eu achei que trazer a Fabi mais vezes aqui, Não, ó, sabe o que gente. que eu ia pedir? Vou pedir aqui ao vivo para todo Aham. mundo ouvir que eu tô pedindo. Lá na PSEC a gente faz, tem grupos de formação, cursos de formação, já tô para te pedir isso faz tempo. Tá, Você entendeu o recado, né? já entendi o recado. A ideia Vamos lá. é quem eu gostaria, porque eu não estudo pouco sobre isso. Uhum. Na faculdade eu não sei, eu não Não tive. tivemos fono. Não, Uhum. nada. Né? Tudo que a gente sabe é de procurar conhecer. Uhum. Então, quando eu falo, que a Fabi fala, eu fico assim, ó. Ai, Eu preciso de uma que bom que eu pude É um contribuir. projeto que a gente está delineando para abrir para pais também, para a comunidade. Então, assim, tanto para os profissionais da clínica como para os pais, a gente começar a fazer palestras abertas. E a Fabi sabe que vai ser uma das palestrantes nossas ali, né? Que bom que eu E posso assim, Fabi, eu só contribuir. tenho a agradecer a tua participação aqui com a gente. Já tenho que encerrar pelos nossos horários, que eu ficaria horas e horas falando com a Fabi aqui. Mas o tanto de ajuda e de esclarecimento que você trouxe para as pessoas, porque realmente é uma situação que as pessoas buscam, muitas vezes não sabem como lidar e falta o esclarecimento. E a Fabi trouxe de maneira exemplar para a gente Sim. isso hoje, né? Então, Sim. muito obrigada, Fabi. Eu Imagina, agradeço muito. eu que agradeço. E vou também para os nossos agradecimentos de hoje. Entretanto, temos um agradecimento especial para a Aline Marcelino, porque hoje é aniversário dessa moça e temos até um presentinho aqui para ela. Ai, que E- delícia! Olha, o meu nome aí. Não, aí, ó, fizemos uma surpresinha para a Aline aqui hoje, que assim, foi algumas Nossa, semanas adoro bolo de atrás, chocolate com morango. foi o meu aniversário aqui também, né? A Aline também trouxe aí as comemorações, né? Eu falei, eu quero trazer minha musiquinha que eu colocar para a Aline aqui. Ah, Aí, ó, viu? Música pra Aline. Então, só tenho que agradecer. Deixa eu dar aqui, ó. Aqui. Presentinho pra Aline. ai, que chique. Ó, feliz aniversário. Nossa, eu adorei essa plaquinha. Eu pedi pra moça, falei assim, eu quero uma placa, ela é psicóloga, ela é corintiana, gosta de rock. E a Aline? Aí ela fez a Aline ali, eu falei, então assim, gente, só tenho que agradecer a parceria da Aline aqui Nossa, essa comigo. plaquinha. Né? Aí, ó. Tem tudo Eu ali da vou Aline. deixar um lugar muito especial. É, ali, aí, já toda das plaquinhas, mas só tenho a agradecer a Muito você. obrigada. Hoje é o aniversário da Aline, então assim, mande parabéns pra Aline, muita gente, tem muita coisa boa. Ah, esse colar eu imaginei, por causa que eu sei que você gosta das coisas mais roqueiras, eu imaginei assim, ela vai ficar muito bem com esse colar aí também, aí, ó.
Ó, então, ó. A minha cara Então mesmo, aproveite eu gosto bem. de prata. Então, aproveite bem aí. E só tenho a agradecer, gente, tanto a Fabi como a Aline, todo mundo aí, que é para comemorar o aniversário hoje, né? Obrigada, gente. Muito obrigada. Estou muito feliz, assim. São pessoas que a gente. Eu falo que às vezes a gente nem sempre são os familiares, né? A gente tem família que a gente conquista e que a gente quer manter por perto e que a vida nos dá, né? A dona Léo, a mãe da Cláudia, ela falou: você não nasceu de mim, mas entrou em mim. Nossa, eu não vou esquecer isso jamais, né? Porque não precisa, ai, que eu nasci da família, mas eu sei que eu posso contar. São Sim, pessoas aí sim. que eu sei que se eu precisar. E a recíproca é verdade. Ei! Muito obrigada. Então encerramos hoje de um jeito diferente, sem falar muito dos hashtags, aquelas coisas nada, mas É. a gente comer o nosso bolo aqui também, compartilhando com vocês, gente, a nossa alegria. E que semana que vem estaremos aqui aguardando todos vocês aí no Pode Estar. Certinho, Aline? É isso aí, gente. Muito obrigada. Eu adoro bolo de chocolate com morango. Eu não vou fazer patrocínio aqui, mas é daqueles bolos, ó. Deliciosos. Então, ó, beijinho pra todo mundo ali. Beijo, Ó. gente. Tchau, 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 pessoal. Tchau. Até semana que vem.